Você quer aprender lógica de programação ou, mais exatamente, os princípios fundamentais da programação procedural? Nós temos a seguinte abordagem para isso, que é a abordagem do nosso curso de lógica de programação, na verdade, nosso pacote de cursos de lógica de programação, que são 4 cursos por apenas R$ 15 e que estão aqui. O Lógica de Programação em JavaScript, o mini curso de Desafios de Lógica, que na verdade é gratuito, o Desafio de Lógica de Programação e a construção do jogo da cobra. Nós vamos mostrar esses 4 conteúdos aqui. Esse Introdução à Lógica de Programação é o primeiro módulo do Lógica de Programação, que é gratuito. Esse mini curso também é gratuito. Então, provavelmente, se você já baixou o nosso e-book, etc., você já recebeu esses gratuitamente. Se você contratar o nosso curso de Lógica de Programação, você tem o Lógica de Programação em JavaScript, com 5 módulos. O primeiro, então, é gratuito. E cada módulo segue qual ideia? Apresenta alguns conceitos, por exemplo, introdução a strings. Algumas vezes algum conceito teórico, por exemplo, explicando o que é uma linguagem fracamente, uma linguagem dinamicamente tipada, porque nós usamos JavaScript, que é fracamente e dinamicamente tipada, e mais alguns recursos, prompt, parseInt, parsefloat. Quando nós sabemos o suficiente, há um exemplo para ser construído, por exemplo, criar uma mini calculadora. Depois apresentamos novos conceitos, por exemplo, o comando while. Depois um somador infinito, porque agora com o comando while nós podemos repetir uma ação várias e várias vezes. Então, basicamente, o nosso curso de lógica de programação em JavaScript ensina os princípios do paradigma procedural, mostrando recursos, como funciona o tipo Boolean, como funcionam funções, e a partir daí, desafios, solução de desafios, exemplos de uso daquelas funcionalidades. Pois bem, esta é uma abordagem para nós aprendermos programação na prática. Você vê os conceitos e já vê os comandos e já vê a aplicação prática deles. Nós seguimos por uma segunda abordagem através de desafios, o mini curso de desafios e o curso principal, Desafios de Lógica de Programação, que trabalha basicamente com strings, arrays e funções. O objetivo desse curso é você exercitar e fixar melhor e desenvolver sua capacidade de lógica de programação para resolver desafios com esses recursos. Então, ele vai apresentando alguns desafios, por exemplo, inverter uma string. Eu tenho a olá e eu quero que resulte na alô. Depois ele tem um vídeo explicando a resposta daquele desafio. E aí ele tem um novo desafio. Vamos inserir um dado num array. Vamos criar tabelas, desafios de colocar negrito na tabela. Eu criei uma tabela do HTML e agora eu tenho que ir no JavaScript, eu tenho que colocar negrito em alguns elementos dessa tabela. Aí tenho como parametrizar os elementos que eu estou processando, fazer um processamento de texto. Então, ele vai dando exemplos, cada um mais complexo um pouco que o outro, mas sempre mostrando todos os elementos para resolver aquele desafio e depois mostrando a resposta do desafio. Então, se você for fazendo esses desafios e exercitando, você está praticando lógica de programação, você está pensando como resolvendo, através de um conjunto de ações lógicas, de comandos lógicos, resolver e implementar um algoritmo. É uma segunda abordagem, muito mais focada não nos conteúdos, mas sim na resolução de desafios. E a terceira abordagem que eu sigo no jogo da cobra em JavaScript é a construção de um pequeno jogo. Ele tem uma série de elementos aqui. Eu vou abrir aqui só para mostrar o que no final nós temos. Um código relativamente mais complexo do que nos conteúdos anteriores. Esse é o final do nosso curso de lógica. E quando eu chego a alguma parte, eu tenho o quê? Eu tenho um jogo da cobra, onde eu vou movendo essa cobra, comendo essa maçã, e quando ela se choca com ela mesma, ele emite uma mensagem de fim do jogo, game over. Ou seja, nós vamos construindo uma aplicação inteira, ainda que simples, com início, meio e fim. Um jogo completo que nós vamos fazendo e que, ao apresentar esse jogo, nós usamos tudo que nós vimos anteriormente. Nós usamos funções, nós usamos variáveis, nós usamos estruturas de dados e alguns elementos a mais que vão ser necessários. Como é que eu leio o teclado para poder mover a cobra? Como é que eu vou trabalhar com os arrays em JavaScript? Então, por exemplo, arrays, que é um elemento fundamental de lógica de programação, nós vimos, só para dar a entender melhor como é a filosofia que nós utilizamos. Nós temos no Introdução à Programação, Lógica de Programação, onde nós trabalhamos os arrays. Nós entendemos o conceito de arrays e nós percorremos arrays.
nós temos os desafios, em que em determinado momento nós mostramos novamente o array e temos um desafio, quero que você inverta esse array ou coloque um elemento no array e você tem que pensar numa solução e você está praticando o uso de arrays. E finalmente, aqui nós construímos o jogo da cobra e nós vamos usar, além de funções e outros elementos, nós vamos usar arrays. Um array que vai controlar todo o corpo, guardar todos os elementos do corpo da cobra e em que posição cada um deles está. Então você está usando na prática, numa aplicação real, ainda que simples, ainda que um pequeno jogo, você está usando na prática o que nós vimos também nos desafios, que nós vimos também no curso de Lógica de Programação. Criar um array, percorrer um array, testar elementos de um array. Então, na prática, aqueles elementos fundamentais da lógica de programação nós vemos por 3 abordagens diferentes. Ao final desse curso, que é um curso introdutório, você vai estar dando os primeiros passos na área de programação, mas você vai ter uma compreensão bem melhor do que é essa chamada lógica de programação, a construção de algoritmos pelo paradigma procedural, que é um dos paradigmas usados hoje em programação. Se usa muito, por exemplo, em JavaScript também o paradigma funcional, mas é mais interessante aprendermos primeiro um e o padrão é aprendermos pelo paradigma procedural, que é ainda o mais usado. Então você vai ter um entendimento de programação. A partir daí, tudo que nós vimos aqui de lógica de programação, ou seja, de funções, arrays, variáveis, operadores, comandos de controle de fluxo, lógica booleana, tudo isso que nós vimos em diferentes cursos, você vai usar de forma muito semelhante em Java, em PHP, em Python, em qualquer outra linguagem que siga pelo paradigma procedural. E então você vai ter dado os primeiros passos na sua jornada para se tornar um desenvolvedor de software.